Estamos ao vivo, então, na internet, ao vivo no Instagram, no Facebook. Nós estamos aqui numa jornada de conhecimento. Estamos lendo Provérbios. Hoje é dia 19 e iremos ler Provérbios 19. Esse programa também é transmitido ao vivo pela Rádio Belém FM. Essa rádio é ligada à Assembleia de Deus Belém do Pará. E a gente tem esse programa que se chama ATT. É um programa que vai ensiná-los. Então, ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. O convite é que você todos os dias seja chamado para ser melhor hoje do que foi ontem, aprendendo coisas novas, transformando de verdade quem você é e transbordando na vida das pessoas. Porque não adianta a gente conhecer, né? Não adianta a gente apenas conhecer e a gente não transbordar. Precisamos ser ponte, né? Não precisamos ser rios de águas vivas, não uma represa, né? Que não seja represado em nós conhecimento, que esse conhecimento que eu aprenda hoje, eu já transmita hoje. Esse é o convite. 19, Provérbios 19, 1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Quando fala pobre, fala simples, fala sem conhecimento, ou talvez num estado de vulnerabilidade maior. Então, melhor é o pobre, aquele que é simples, né? Aquele que ainda não está vulnerável, mas que ande na integridade, porque Deus se agrada com os íntegros, né? O íntegro é aquele íntegro, inteiro. O íntegro é o inteiro, é que está de verdade nos caminhos do Senhor Jesus. Então, ele dá muito valor à integridade. Isso que está falando, melhor é o pobre, mas que anda na integridade, porque esse vai agradar o coração de Deus, do que o perverso de lábios, que é um tolo, né? O perverso de lábios, né? A boca fala o que o coração está cheio. A gente já falou sobre isso. Então, o perverso de lábios, ele vai estar aqui, né? Os lábios vão derramar aquilo que tem no coração. Então, o tolo é esse. Então, Deus não se agrada do tolo. 19:2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Quem se precipita é aquele que não é prudente, né? E a prudência, a gente viu lá, a prudência é prima da sabedoria. Então, olha, não é bom agir sem pensar, né? Que a gente seja esse que antes de fazer, pense. Que a gente seja esse que antes de a gente retrucar uma palavra, né? Que não traga, que não edifique a vida das pessoas, que a gente se cale. Então, ser prudente é ser, né, sábio. Então, melhor, vamos ler de novo agora, a gente vai entender melhor. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Por que acaba pecando? Porque a gente acaba não pensando nas palavras e acaba machucando as pessoas, sangrando em palavras as pessoas, né? Então, não vamos ser esse que vai pecar fazendo isso, né? A tolice de uma pessoa, 19:3, a tolice de uma pessoa serve... vamos de novo. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que seu coração se irrita. Olha só. Então, a tolice, o que é a tolice, né? A tolice de uma pessoa perverte o caminho. A tolice é a falta de sensatez, o que não faz aquele que tem, né, que deve fazer, aquele que não é diligente. Então, a tolice é uma qualidade do tolo. Ele vai perverter o caminho, porque o tolo é aquele que ele escolhe não seguir o caminho do nosso Senhor Jesus. Então, ele acha autossuficiente, ele é aquele do 880, eu sou assim mesmo e não mudo. E às vezes a gente é tolo em algumas áreas. Então, aqui eu estou fazendo um convite para vocês, para nós fazermos uma conferência, para nós visualizarmos no que estamos sendo tolos. Porque nem sempre somos sábios em tudo, a gente não pode nem ter essa vaidade, a gente nunca iremos ser completos e sábios em tudo. Às vezes estamos sendo sábios no nosso relacionamento em casa com os filhos, mas não estamos sendo tolo com o relacionamento do marido. Às vezes estamos tendo um casamento próspero, mas nas finanças não estamos sendo bem ajustados, às vezes na nossa espiritualidade. Então a gente vive num ciclo, né? E a gente não consegue segurar tudo, mas a gente faz aqui um esforço para que cada dia a gente seja mais sábio, né? Então aqui a tolice de uma pessoa perverte seu caminho. E agora, olha o que fala. Mas é contra o Senhor que seu coração se irrita. Ele é tão tolo, vive na sua tolice e ainda se irrita com o Senhor. Diz que foi Deus. Olha só. Né? É uma pessoa que é tão tola, pervertendo seu caminho, e ainda sempre é assim, né? O tolo, ele nunca aceita que é ele, né? Ele não tem a autorresponsabilidade, né? Nos casamentos a gente vê muito isso. A gente tem que entender que ninguém briga, né? Se não tem dois.
Dois não brigam se um não quer. Então, a gente tem que ver onde que a gente está sendo tolo, onde a gente está, né? A gente precisa reconhecer a autorresponsabilidade de respeito a eu conhecer a minha responsabilidade naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Isso é importante entendermos. 4. A riqueza dos amigos se multiplica, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona, né? Na riqueza, os amigos se multiplicam. Aqui tem duas coisas. Olha só, a gente tem que vigiar, porque a gente tem que vigiar com as pessoas que são interesseiras, né? Porque às vezes quando a gente está melhor, os amigos se multiplicam. E aí a gente está na pior, quem que é que sobrou? Às vezes não sobra ninguém, né? Mas o pobre, até o seu único amigo abandona. O pobre aqui a gente tem que entender que é aquele pobre emocional, espiritual, que não busca crescer. Então, o pobre, a gente vê muitas pessoas que são mais solitárias porque elas são pobres, elas são ricas de dinheiro, mas são pobres espiritualmente, né? Porque elas não servem a ninguém, elas não ajudam a ninguém, elas não derramam aquilo que elas conhecem para ninguém. Então, às vezes, né, a gente é pobre naquela área porque a gente não reconhece que a gente tem que ser ponte, rios de águas que fluam, né? Então, é sobre isso que está falando. 19:5. A falsa testemunha não ficará impune, quer dizer, ela será punida. E o que profere mentiras não escapará. Deus detesta a mentira. Lá em Provérbios 6:16 até o 19 diz: Deus odeia a testemunha falsa que profere mentiras e semeia discórdia entre os irmãos. Né? Em Provérbios 6, na verdade, são 6 coisas que Deus odeia, e a sétima ele abomina, né? Tá escrito lá. Então, o que é a sétima, Janice? É a testemunha que profere falsas mentiras e semeia discórdia entre os irmãos. Então, vamos ler de novo. 5 fala: a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras não escapará. Que está dizendo que quem profere mentiras será pego, né? E Deus abomina essa pessoa e não ficará impune. É isso que está falando. Então a gente tem que cuidar com a falta de testemunha. As mentiras, gente, quem é, né? Deus abomina. Por que Deus abomina tanta mentira? Porque o pai da mentira é o Satanás, é o diabo. Então a gente tem que estar entendendo, será que eu estou servindo a Deus ou será que eu estou servindo a Satanás? Quando eu faço as pequenas mentirinhas, é como se Satanás fizesse um check, assim, uma para mim, outra para mim. Aquela mentirinha que diz assim, ó, Janice, tô te aguardando, você já está chegando? Eu digo, já estou chegando. Eu nem saí de casa, não estou chegando, eu estou indo ainda. Então tem que ser essas pequenas mentiras a gente tem que fazer para higienizar a nossa fala, para que a gente de verdade não esteja servindo a um Senhor que não seja o nosso Deus. Então, né, o Satanás, o diabo é o pai da mentira, por isso que Deus abomina tanta mentira. 6. O generoso, muitos o adulam e todos são amigos do quem dá presente, né? A gente tem que cuidar, refletir aqui sobre a autenticidade das palavras, dos relacionamentos, né? Porque às vezes a pessoa generosa, né, as pessoas chegam próxima dela só para se beneficiar, então tenha cuidado. E todos são amigos de quem dá presente, né? Cuidado com as pessoas, né, que estão sempre em volta de ti só para te ganhar alguma coisa. Então a gente tem que não ser nem essa pessoa que seja, né, que se beneficie, nem essa pessoa que seja o generoso que está sendo enganado. Então temos que vigiar. 19:7. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele seus amigos. Aqui está dizendo, né? E aqui a gente fala do pobre de espírito, de conhecimento. Então, se os irmãos que têm mais intimidade são de carne, aqui irmãos é família, se afastam, quem mais, né? Imagina os amigos, né? Então, nós temos que buscar sempre a sabedoria para a gente sair desse momento. Janice, tá bom, eu tô sozinho, eu tô sendo, né, eu não tô sendo sábio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a sabedoria. Porque eu já falei, nem sempre a gente é sábio em todas as áreas. A gente pode ser pobre numa área. Às vezes o rico pode ser pobre na área de relacionamento, servir, de ajudar, de transbordar. Então, temos que buscar a sabedoria para sair desse lugar. 8. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. E o que conserva o entendimento, acho bem. Então, quem adquire sabedoria, ele ama a si próprio, ele fortalece o corpo, a alma, o espírito. Quem ama a sabedoria, porque está lá dizendo, lá em 3:1, né? Diz assim que a sabedoria, né? Quem guarda a sabedoria na tábua do seu coração tem longos dias de vida e paz. E quem não quer isso? Então, quem adquire sabedoria ama a sua alma. Ele se ama, ele se, né, tem um... Né, eu quero todos os dias ser mais sábio hoje do que fui ontem, porque a gente precisa disso para a gente ter. Eu quero longos dias nessa terra, quero ver os netos
os meus bisnetos, e para isso eu tenho que viver uma vida sábia, cuidando do corpo, né? Boa alimentação da alma, com bom ensinamento, né? A gente tem que cuidar de tudo. 9. Olha só, o 9 e o 5 são muito parecidos. O 9 diz assim, a falsa testemunha não ficará impune. E o 5 diz, a falsa testemunha não ficará impune. A mesma coisa. Aí no 9, na continuidade, assim, e o que profere mentiras perecerá. E no 5 diz, e o que profere mentiras não escapará. Então a diferença do 5 e do 9 é que um não escapará e o outro perecerá. Não escapará quer dizer, vai ficar preso nas suas mentiras e naquilo que está plantando. E perecerá é mais grave. Perecerá, ele vai sucumbir, ele vai morrer espiritualmente ou talvez até, né, na forma material mesmo. E Janice, por que Salomão se repete? Quando se repete é porque precisamos ficar atentos, porque isso de verdade é importante. Quando se repete é para que firme o conhecimento. Então, se está falando da falsa testemunha, daquele que mente, né? Deus odeia isso, Deus odeia mentira. Então, isso aqui fala do caráter definitivo. A gente tem que, né? Por que a mentira desagrada tanto a Deus? Porque ela fere a balança da justiça, né? E porque a gente fala que o pai da mentira é Satanás, então tá tudo ligado. Então a gente tem que viver na verdade, na integridade, né? Nessa justiça de Deus, cuidando da nossa boca, sermos o que? Nós temos que ser aquilo que a boca fala. Não adianta eu falar coisas e fazer outras coisas. Então a gente precisa, na verdade, ser correto no falar e no fazer, né? 19 e 10. O tolo não fica bem. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes, né? O tolo até pode... Janice, quando que um tolo vai ficar bem, né, vivendo no luxo? É quando ele cai de paraquedas numa situação que não é a dele, por exemplo. Às vezes a pessoa, né, tem lá uma vida muito simples porque ele não buscou o conhecimento, ganha na loteria, perde tudo em 1, 2 ou 6 meses, perde tudo. Por quê? A cabeça dele não entra naquela riqueza. A riqueza entrou na vida dele e logo escapa porque a cabeça dele não vive, né? Por exemplo, às vezes, né, uma pessoa encontrou um marido, uma esposa boa, né, edificadora, que está lá na palavra de Deus, e ele não consegue reconhecer isso nessa pessoa. Então esse é o tolo, esse é o luxo que o tolo não vai conseguir se manter, porque a cabeça dele não chega, o conhecimento dele não consegue manter. Então nós precisamos sempre melhorar nossa cabeça para adquirir as coisas, né? Eu preciso ser uma melhor mulher para adquirir um bom sacerdote para minha casa, um bom marido. Eu preciso ser uma melhor pessoa empresária para aumentar meus ganhos na minha empresa. Então a cabeça ela tem que crescer antes do que aquilo que vem de fora, senão a gente não vai conseguir. E é isso que está falando. O tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos o escravo dominar os príncipes, né? O escravo, quando fala escravo, fala numa hierarquia, né? Aqui está falando por conta da época, do contextualização da época, não é? Né? A gente tem que pensar que o escravo era quem servia o príncipe naquela época. Então, na hierarquia, o escravo estava abaixo da hierarquia do príncipe, né? Mas ele pode se elevar. A gente até viu, né, que o filho do rei, se não... Como é que era? A gente viu lá que o escravo pode tomar o lugar do príncipe, porque ele pode crescer em entendimento e sabedoria, né? A gente viu isso para trás, aqui eu não vou nem olhar porque nós estamos muito atrasados, mas tem essa passagem lá. Então, a gente tem que entender que o príncipe tem que ter a cabeça no alto também. Para ele ser príncipe, para nós sermos princesas de Deus dentro da nossa casa, rainhas, reis e rainhas dentro da nossa casa, a gente precisa ter, né, um sentimento de liderança e um autocontrole muito grande. É isso que está falando. 19 e 13. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Meu Jesus, né? Um filho tolo desgraça seu pai, né? Que triste a gente viver com, né? A gente criou lá e a gente tem meia culpa, né? Nessas coisas todas. Se o filho é tolo, é porque a gente também não soube ensiná-lo, né? Às vezes a gente até ensinou, mas não soube, né? Não se manteve nosso entendimento. Então, né? O filho tolo, ele é a desgraça do seu pai. Mas a mulher, onde é que tá? Aí eu errei, gente. É no 11 que estamos. Eu errei, vamos lá. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira e a sua glória é perdoar as ofensas.
Eu não sei onde que eu li essa da mulher, né? Depois deve estar tá para frente aqui. Então, 11. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira, né? O bom senso, quem que tem bom senso? É o sábio. O sábio tem a boca comedida, pensamentos do alto, né? E tem espírito sereno. Então, o bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. O sábio consegue controlar sua ira, né? E a glória é perdoar as ofensas, né? Tudo, né? Sempre vamos ter esses que vão nos ofender e só o sábio consegue, né? Com os frutos do Espírito, de verdade perdoar as ofensas. 12. A indignação do rei é como o rugido de leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. A indignação do rei, imagina, o ruído do leão é algo que na selva era a coisa mais séria que tinha, né? Então, toda a autoridade, né? Do leão, ele mantinha pelo rugido, né? Então, quando ele estava bravo, ele fazia aquele barulho e a selva toda parava. Então, a indignação do rei é isso. E a sua bondade é como o orvalho sobre a relva, né? Traz harmonia, né? O orvalho sobre a relva traz vida, né? Então, toda autoridade, nós vimos lá em Romanos 13:1, que toda autoridade é instituída por Deus. Então, a gente tem que entender que quando fala aqui, ó, a indignação do rei é como o ruído de leão, é que a gente tem que honrar aqueles que estão no posto de autoridade, a gente tem que honrar o policial, a gente tem que honrar o líder da igreja, a gente tem que honrar o nosso presidente. Ah, Janice, mas eu não votei e não gosto, não importa. Nós temos que honrar a autoridade, está escrito lá, em Romanos 13:1, toda autoridade é instituída por Deus, então nós precisamos honrar, né? 13, agora sim. Um filho tolo é a desgraça do pai. Uma esposa briguenta é como a goteira, né, que não para. Então, filho tolo, a gente já falou, né, desgraça seu pai, traz tristeza, amargura, envergonha sua mãe, né? E uma esposa briguenta é como goteira, né? Não tem nada mais irritante do que uma goteira que não para, né? Então, mulheres, por que vocês são briguentas? As mulheres são briguentas, né? Por natureza, elas são briguentas. Então, a gente precisa aprender a se calar. A gente tem que aprender a comunicar coisas diferentes. Não temos que ser essa mulher rixosa, briguenta, amargurada. E às vezes a gente está tão acostumada a ser assim que a gente nem sabe mais como é ser amorosa. Então temos que começar a comunicar coisas diferentes. Janice, como é que eu posso fazer para comunicar coisas diferentes? Primeiro, eu preciso colocar na minha cabeça um pensamento diferente. Para isso eu preciso colocar um conhecimento. Então eu coloco um conhecimento diferente. Aquele conhecimento vai fazer com que eu me sinta diferente. Esse sentimento vai fazer com que eu haja diferente. Então eu preciso comunicar diferente. Às vezes o marido está tão acostumado com as brigas que quando a mulher começa a se calar, ele já fica preocupado. E a gente tem que ser essa mulher que vai trazer novidade de vida e começar a se calar. Parem de brigar. Esse ambiente que está, né, sendo construído na sua casa com briga, com murmuração, ele não é de Deus. Se você está aqui me escutando, você está buscando a palavra de Deus e o conhecimento, então para de fazer isso. Deus está aqui, né, lá em Apocalipse 3:20, eu acho, diz assim que Jesus está na sua porta batendo. Se você abrir a porta, ele entrará e ceará contigo e você ceará com ele. Isso quer dizer o quê? Que a tua casa está na porta dela está Jesus. E quando é que ele vai entrar? Quando você parar com essa confusão na tua casa, essa brigaceira, essa monte de nome que se fala, essa profetização de coisas, que as coisas que saem da tua boca trazem ruína. Se cale se você não consegue ainda fazer. Se ainda está difícil, Janice, eu não sei como fazer, é um costume, e isso é um costume, brigar é um costume, né? Ele tem, a neurociência explica que traz, né, uma vontade, traz um relaxamento orgânico no nosso corpo por conta dos hormônios que são produzidos. Eu não vou falar sobre isso, mas é um caminho que a gente já está acostumado, então a gente precisa parar. Precisamos refletir, parar, não podemos ser essa mulher aí, por favor, ou esse homem, né? Porque aqui a conotação de Provérbios ela é mais masculina, porque, né, naquele tempo era assim, mas um homem briguento também é como goteira que não se para. 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. É tão lindo esse 14, eu estava estudando, né? Eu gosto de estudar bastante. Então fala, né? A casa e os bens são dádivas valiosas deixadas pelos nossos pais, né? O que representa? Representa o sustento físico, emocional. A casa, a gente fala, né? A casa aqui é como aquele lugar onde as pessoas estão e se sentem em casa e abençoadas. Então, o que nós estamos como pai
ensinando para os filhos como, né, esposo ou esposa. Nós precisamos treinar nossas crianças para serem bons maridos e boas esposas. Então a gente precisa mostrar pelo exemplo. Então aqui está falando, a casa e os bens vêm como boa herança, como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Aonde que eu vou achar essa esposa sensata, Janice? Ela está escondida no... Ai, como é lindo, né? No esconderijo do Altíssimo. Como está lá, como nós, homens e mulheres, devemos estar esperando no esconderijo do Altíssimo. Em Provérbios 31, fala, 31:10 diz, mulher virtuosa, quem a encontrará? Ele não fala em Provérbios, mulher virtuosa, vai para a balada achar seu homem. Ele não fala lá em Provérbios, vai para a igreja com interesse de encontrar seu marido. Não, queridas, não é isso que fala. Quem a encontrará? Aonde que você quer estar? O homem que te achar no esconderijo do Altíssimo vai ter que encontrar primeiro a Deus, e aí sim, ele vai ser de verdade aquele homem, aquele varão valoroso, aquele sacerdote, porque ele conhece a regra, conhece tudo o que precisa conhecer sobre o nosso Deus, ou pelo menos está tentando, iniciando essa jornada, né? Então aqui, olha que lindo isso, né? A mulher virtuosa, quem a encontrará? Que fique isso no coração de vocês, mulheres. Nós vamos falar muito, começa agora a falar sobre a esposa, né, em Provérbios. Já falou da rixosa, mas aqui está falando, né, que a esposa sensata vem do Senhor, vem do Senhor. Como assim, Janice? Ela está dentro dos princípios, a esposa sensata, ela tem a cabeça, né, com pensamentos do alto do nosso Senhor, tem a boca comedida, ela não é rixosa, ela não fica briguenta. Mulheres, mulheres, que sejamos essa mulher virtuosa, que a gente comece a andar nesses caminhos. Nossa, é tão linda. Eu vou fazer um programa só sobre isso, um ou mais, uma série, uma semanada de mulheres virtuosas aqui para ensinar como teremos que ser. Para mulheres e homens, para a gente poder não fazer a psipsia, né? Falar como devemos ser como homem e mulher dentro do nosso casamento, né? Vou fazer um estudo, vou preparar isso para vocês, porque eu acho que falta muito isso. Nós precisamos entender o que é ser sacerdote do lar, o que é ser uma mulher virtuosa. Às vezes é muito fácil falar, mas eu faço. Vamos aprender a fazer, né? Vamos lá, 19:15. Um filho 19:14. 19:15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome, né? Ali a gente já viu a preguiça lá, Provérbios 6. Até quando você vai ficar deitado nas 9? Provérbios 6, 9, eu acho. Até quando você vai ficar deitado na sua cama? Ó, preguiçoso, né? O preguiçoso é aquele que não é diligente. O preguiçoso é aquele que diz assim, já tô indo. Tudo é no gerúndio, eu tô indo, eu vou fazendo. Não, gente, temos que ser diligentes com as possibilidades que Deus dá, com um novo dia, né? Então aqui fala no 15, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Por que o ocioso? O ocioso é aquele que não faz o que tem que ser feito, é aquele que não escolhe trabalhar, né? Aquele que enfrenta a necessidade por conta das escolhas, né? E a gente precisa entender que a diligência, meus amados, é fundamental para o sustento, a diligência, né, para sustentar a família. Então precisamos ser esse que faz isso. 16. Quem guarda os mandamentos guarda sua alma, mas o que despreza os caminhos morrerá. Falamos tanto disso já, né? Obedecer os mandamentos de Deus, ele vai proteger nossa vida. Tá lá em 3:1, eu acho. Depois eu vou olhar. 3:1. Diz, né, que se eu guardar os mandamentos, no meu coração terei dias fartos dias nessa terra e paz, né? E aqui, 3:1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui está falando, quem guarda os mandamentos guarda sua alma, mas o que despreza seus caminhos morrerá. Quem somos nós? Somos aqueles que queremos viver, né? A gente quer ver os netos, os bisnetos, somos esse? Então, nós temos que guardar os mandamentos do nosso Senhor. 17. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Eu gosto muito disso aqui.
Porque a generosidade, né, é vista pelo Nosso Senhor como um empréstimo, então ele sempre ele não gosta de ficar devendo nada para ninguém, né? Então Deus nos diz, né, promete retribuir com bênção aquele que demonstra compaixão, né, aos pobres, àqueles que estão precisando, né, mais aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Então nós precisamos ser esse que vai ajudar, né? 19, 18. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exalte a ponto de matá-lo. Oh, meu Jesus, a vara, né? Nós precisamos corrigir os filhos, né? Quem não levou uns tapas da mãe, uma chinelada, uma cinta, isso dá tempo que levava uma xícarada, a mãe mirava uma xícara e já era. Então, assim, ó, corrigir, né, o filho, gente, é em amor, né? Temos que corrigir, se tiver que dar uns tapas, porque ninguém morreu por levar uns tapas. A gente precisa mostrar para as crianças que quem manda somos nós. Eles estão embaixo do nosso teto, a gente precisa mostrar autoridade e eles precisam, para que cresçam mais sábios, entendendo que cada um tem um lugar. Um filho que recebe a autoridade dos pais em casa, o pai mostra a autoridade, ele respeita o professor no colégio. Aquelas crianças que a gente vê que o professor, coitado, chega lá e tenta falar alguma coisa e eles desrespeitam o professor, eles desrespeitam os pais também em casa. Então a gente precisa entender, mas não se exalte a ponto de matá-lo, que está escrito aqui, né? 19. O homem iracundo sofrerá o castigo, se o livrares terá que fazer de novo. O homem iracundo é o homem que tem ira, né? Sofrerá o castigo. Então a ira incontrolada, ela traz consequências, né? Então o homem que tem ira sofrerá seu castigo. Se o livrares, terás que fazer de novo. Tentar livrar alguém dos seus erros. Olha só o que está dizendo. Às vezes a gente quer evitar que aquelas pessoas que fizeram um erro paguem, né? Então não se meta na justiça de Deus, né? Eu fazia muito isso. Então a gente quer ensinar a gente fala pelo amor ou pela dor, mas quando o vivente sofria a dor de não estar no caminho certo do Senhor, eu ia lá e tentava ajudá-lo a passar por aquela situação. Então não se meta, Deus não precisa da tua ajuda para isso. Então quando a gente tenta livrar alguém dos seus erros, né, a gente vai perpetuar o problema dele, né? Ele vai passar de novo, é isso que está falando. 19 e 20. Ouça os conselhos e aceite a correção para que no futuro se torne sábio, né? Ouvir os conselhos tem que ter de boa fonte, né? Para que no futuro se torne sábio. 19 e 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Lá no comecinho a gente ouviu muito isso, né? No comecinho da leitura de Provérbios. Porque a gente faz planos, mas a gente tem que entender que os planos perfeitos que a gente fizer são aqueles que estão alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Ah, Janice, como é que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro, se os teus planos estiverem alinhados com aquilo que está na regra do Senhor na Bíblia, ele já está dentro do propósito. Né? Às vezes uma mulher dona de casa, eu não sei qual é o meu propósito. O maior propósito é cuidar da tua família, dos teus filhos. Então que seja, olha quem está comigo, meu irmão, pela primeira vez, meu irmão, que alegria te ver aqui comigo, que Deus te abençoe a tua família. Fiquei até emocionada. Ô Senhor, olha o que tu fez, eu chorar na rede. Meu irmão de coração de sangue. Um homem que me ensinou muito. Tá, agora eu vou ficar chorando aqui, não vou conseguir mais falar na minha rádio. Ô Senhor, olha só, né? A gente tá falando de honra e eu quero te honrar, meu irmão. Porque você não conheceu um pai amoroso, um pai que te ensinou. O nosso pai não foi esse pai. Ele não conheceu, você não conheceu, mas tu tá sendo esse pai para os teus filhos. Que Deus te abençoe, te mostre os caminhos certos, te dê sabedoria para que de verdade você faça diferente. Eu creio e profetizo que você vai ser o melhor pai que essas crianças podem ter. Que Deus te abençoe. Ô Senhor, olha a força da emoção, né? Ô Pai querido. Vamos lá, a gente está lendo 19, Provérbios 19 e 22. Continua aí. Deus quer falar contigo. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá.
é dentro dos propósitos dele que vai dar certo. Então a gente tem que ajustar o nosso caminho. Nem sempre o caminho que a gente está andando é o caminho que a gente tem que seguir. Vocês entenderam por que essa rádio não entrou no ar? Porque quem precisava ouvir entrou só agora. Porque se tivesse entrado antes, essa pessoa não estava aqui. E Deus faz tudo tão lindo, né? 19:22. O que se deseja em alguém é a bondade. É melhor ser pobre do que ser mentiroso. Que sejamos sempre essa pessoa da linha reta, da conduta certa, da bondade, né? Deus abomina a mentira. Deus abomina a mentira. 19 e 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o tem estará satisfeito e seguro. Os ouvintes, me desculpa. Estou extremamente emocionada. Me desculpa. Porque Deus é lindo. Porque Deus ouve cada dia a nossa oração. Nunca cesse de orar, amado. Nunca cesse de orar. Nunca cesse de orar. Eu sou fruto de oração. 22 anos uma pessoa orou para que um dia eu conhecesse a palavra de Deus e eu estou aqui falando dela para você agora. Então nunca cesse de orar. Deus sempre vai nos honrar e Ele faz tudo no tempo certo. E por isso que a gente está atrasado, porque esse é o tempo certo, esse é o tempo do Senhor. É nesse tempo que Ele vai acessar quem precisa acessar e nessa hora que Ele vai entrar no coração de quem precisa. Então, amados, é isso. O temor do Senhor, ô Senhor, 19 e 23, o temor do Senhor conduz a vida. Quem o tem estará satisfeito e seguro. O temor do Senhor é ter extremo respeito. Como é que eu vou ter extremo respeito, Janice? Amando o que Ele ama e odiando o que Ele odeia. Ele odeia a mentira, Ele odeia o coração amargo, Ele odeia a soberba. Isso é que o Deus odeia. Está lá em 8:13, o temor do Senhor. E quem estará satisfeito, né? O temor do Senhor conduz a vida. Então, se a gente tiver esse temor, né, amar o que Ele ama, conduz a vida. Quem o tem estará satisfeito e seguro. 19 e 24. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não tem disposição para levá-lo à boca, né? O preguiçoso tem preguiça até de comer, né? O preguiçoso põe a mão no prato, mas ele não tem disposição. Sejamos diligentes, fazemos o que tem que ser feito, que a gente não perca o tempo da nossa vida na internet, fazendo coisas. Isso é pra mim. Ontem eu fiquei meio preguiçosa, dando desculpas, que a gente não dê desculpa, que a gente faça o que tem que fazer. 19 e 25. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá. Repreenda o sábio e ele crescerá. Olha só. Quando a gente castiga o zombador é aquele que não quer andar dentro da ordem de Deus. O ingênuo é aquele que está olhando, ele vai aprender. A disciplina ensina tanto simples como sábio, é isso que está dizendo. E repreenda o sábio, todo sábio ele crescerá, porque o sábio é aquele que tem o coração aberto para uma repreensão, ele sempre quer aprender mais, ele quer ajustar a rota. Então, quando a gente disciplina, tanto o simples quanto o sábio, a gente vai ensinar para o ingênuo. Quem busca sabedoria aceita a correção como uma oportunidade de crescimento, é isso que está falando aqui. 19 e 26. Quem rouba o pai ou a mãe e diz não é pecado, é companheiro do destruidor. Quem é o destruidor? Satanás, para quem não sabe. Satanás veio para roubar, destruir, né? É o pai da mentira. Então, quem rouba o pai e a mãe diz não é pecado. E diz não é pecado, é companheiro do destruidor. Então, desonrar os pais, seja por roubo, por ingratidão, leva à destruição, né? Esse comportamento revela um coração rebelde distante de Deus, né? Então, roubar é desonrar o pai e mãe. Roubar, né, não é só bens, é criar situações que desonre seu pai e sua mãe. E ainda diz não é pecado, é companheiro do destruidor.
Então não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. 19:27. Filho, pare de ouvir instruções de que se afasta do conhecimento, que sejamos aquele que escuta a instrução de quem está querendo ensinar e que tem uma boa fonte, né? Qual é a fonte? Qual é o caminho da sabedoria? Primeiro tem que conhecer coisas novas, a gente está buscando a fonte na Bíblia, que é, né, esse livro foi escrito há mais de 3.000 anos, esse livro que a gente está lendo, que é Provérbios, então a gente vai buscar uma boa fonte, depois a gente tem que entender, depois a gente tem que ver o que eu vou colocar na minha casa, na minha vida, depois tem que agir. Então aqui está falando, filho, pare de ouvir instruções que te afastam do conhecimento. Então pare de ouvir coisas que não ajudam na sua jornada da sabedoria, né? É um alerta nas fluências negativas, né? Que afastam a gente do conhecimento. Que a gente não fique gastando tempo na internet. Eu falo isso porque a internet hoje é o grande vilão. Existe um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E ele fala, esse livro foi escrito há muitos anos atrás, mas foi publicado agora. A família não queria publicar esse livro, né? Foi publicado agora, é um best-seller aqui no Brasil. E ele fala que Satanás hoje está dentro das redes. Ele mudou, ele fez um upgrade da sua forma de agir. Então a gente tem que entender. Então que a instrução seja aquela que nos coloque próximo de um bom conhecimento, né? 19:28, a testemunha viu, zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade, né? A testemunha viu, é aquela que fala qualquer coisa, né? Ela zomba da justiça, a viu, ela tá desprezando a justiça, né? Ela mostra que os caminhos, ela te oferece um outro caminho, e a boca dos ímpios devora a iniquidade, né? A boca dos ímpios, o que sai da boca dos ímpios? Os ímpios são aquele que não aceitam viver dentro da regra do Senhor Jesus. Então, o que sai da boca dele? Isso aqui está dizendo, olha, a testemunha viu o zombo da justiça e a boca devora a iniquidade. Então, todos eles desrespeitam a ordem divina. Então, a gente tem que estar longe dessa testemunha, e as pessoas, os ímpios, a gente tem que não dar ouvido também. 19:29, as sentenças estão preparadas para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Aqui está uma promessa, né? A sentença está preparada para o zombador e os açoites para as costas dos tolos. A justiça de Deus, a gente vai alcançar qualquer um. Aqueles que zombam, aqueles que permitem, né, querem persistir na tolice. E a consequência é inevitável, não adianta eu correr. Meu Deus, e eu tenho que correr, né? Eu passei muito do meu tempo. Hoje tivemos um problema técnico aqui. Eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras e no meu excesso de tempo aqui. Que Deus abençoe cada um que está ouvindo, né? Nós terminamos agora Provérbios 19. Eu quero fechar com uma oração, como a gente sempre faz aqui. Hoje nós tivemos problemas com a internet, demoramos quase 20 minutos para conseguir funcionar. Ontem teve um grande... falta de luz na região aqui de São José, ficamos muitos bairros sem luz e eu acho que foi por isso que a coisa não funcionava. Tivemos que reiniciar, tirar cabo, colocar cabo e graças a Deus tudo funcionou. Mas entendemos, né? Entendemos o porquê do nosso atraso. Que Deus abençoe cada coisa que tenha acontecido. Deus é lindo mesmo. Vamos respirar fundo, vamos fazer uma oração agora, gente. Eu quero que de novo vocês perdoem toda a minha emoção aqui, que foi muito bacana receber do Senhor, receber o presente dele. Senhor Deus, oh Pai querido, agradecemos por essa leitura tão rica e edificante de Provérbios 19, Pai. Obrigado por nos ensinar sobre a importância da sabedoria, da generosidade, da integridade, de termos também que temer ao Senhor. Obrigado por nos ensinar de novo, Senhor, que esses ensinamentos sejam gravados no nosso coração e que sejam aplicados no dia a dia e que a gente possa ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos também, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver com discernimento, né, com entendimento, com sabedoria. Ajude a controlar nossa boca, Senhor, nossas palavras, né, que saem e que não edifiquem o coração das pessoas. Ajude-nos, Senhor, a mantermos calados quando não sabermos o que falar. Senhor, que a gente possa praticar o perdão, a bondade, o respeito nos nossos relacionamentos, honrando a Ti, Pai, em tudo que a gente fizer. Ó Senhor, dai-nos espírito humilde para ouvir os seus conselhos, Pai. Que a gente abra o nosso coração, nossa alma, nossa mente, para que a gente seja melhor cada dia, ouvindo seus conselhos, colocando o nosso dia na relação de trabalho, na relação de casa, Senhor, que a gente seja esse que esteja aberto a corrigir os nossos caminhos, Pai.
Ó Senhor, que sejamos filhos que tragam alegria no lar e que sejamos instrumento de paz e harmonia dentro da nossa família, que a gente deixe de ser mulher rixenta, rixosa, que a gente deixe de ser o homem chato, aquele que fica só trazendo o vento para dentro de casa, que a gente seja um instrumento de paz. Entregamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Teu Espírito Santo continue nos guiando em sabedoria, em amor. Pai, te agradeço pelas pessoas que entraram nessa live, te agradeço pelo presente que o Senhor me deu. Te agradeço porque o Senhor é bom e sempre me ouve, Senhor. Que sejamos canal de bênção, que cada um que esteja ouvindo seja alcançado por essas palavras, Senhor, que umas palavras, um versículo desse chegue, pelo menos chegue no seu coração, ou pelo menos que dê vontade de estar aqui no próximo dia. Essa é a minha oração, Senhor. E a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, amém. Estamos aqui na Rádio Belém FM, transmitindo isso pela rádio. Ontem tinha gente de Maringá ouvindo a gente, temos gente lá do Nordeste também ouvindo. Então a rádio está chegando e a gente pede vai pedir um auxílio para quem está nos ouvindo, que transborde isso na vida de outras pessoas, pelo Instagram, nos canais Eu Janice Leite, Instagram e Facebook, e também pelo YouTube, Eu Janice Leite. No YouTube fica gravado para que você escute. Quem entrou agora pode escutar desde o começo, E a gente está nessa jornada da sabedoria. Provérbios tem 31 capítulos, curiosamente, um para cada dia. Então a gente está fazendo essa jornada todos os dias, crescendo em entendimento. Quando chegar no dia 1º, vamos voltar a ler o primeiro. Mas daqui a um mês, vamos voltar a ler de novo. Por quê? Porque são tantas coisas lindas que temos aqui para aprender que a gente precisa parar e entender isso aqui, Então tem tempo de louvar, tem tempo de orar e tem tempo de aprender. E essa é a hora que a gente senta e aprende, como numa escolinha mesmo. Estou aqui sendo professora de vocês hoje. Amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, já oramos. E eu espero você amanhã para ler Provérbios. Agora na rádio eu vou desfazendo a rede aqui na internet, que fiquem com Deus. E aí eu continuo na rádio para quem quiser. Lá no link da bio tem os canais, tem a rádio. Aí consegue ouvir a rádio, vai lá e clica. Baixa no teu aplicativo, ou no iOS, ou no computador. Lá você vai escutar. Nós vamos ter agora vinheta, tem convite. Agora eu vou falar do que vai acontecer ainda nessa semana. Hoje é apenas terça-feira, a gente tem uma agenda cheia. Então vamos lá para a rádio, continue comigo lá, amém?